Hoje, o Evangelho nos confronta com uma pergunta incômoda. Confiamos verdadeiramente no amor de Deus ou apenas quando temos tudo o que precisamos? Jesus vê a multidão, sente compaixão e nos diz algo que ainda nos deixa desconfortáveis. Deem-lhes vocês mesmos algo para comer. O amor não é apenas um sentimento. O amor é compartilhado, doado e multiplicado. Vamos ouvir o Evangelho. Evangelho do dia, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. Primeira leitura. Leitura da primeira carta do apóstolo São João, capítulo 4, versículos 7 a 10. Caríssimos irmãos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que vivamos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Prostrar-se-ão diante de vós, Senhor, todos os povos da terra. Ó meu Deus, confiai ao Rei o vosso julgamento, e ao Filho do Rei a vossa justiça, para que governe o vosso povo com justiça e os vossos humildes com retidão. Prostrar-se-ão diante de vós, Senhor, todos os povos da terra. Que as montanhas tragam a paz ao povo e as colinas a justiça. Que ele defenda os humildes do povo e socorra os filhos dos pobres. Prostrar-se-ão diante de vós, Senhor, todos os povos da terra. Em seus dias floresça a justiça e a paz até que desapareça a lua. Domine de mar a mar e do grande rio até os confins da terra. Prostrar-se-ão diante de vós, Senhor, todos os povos da terra. Leitura do Santo Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículos 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando já era tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é deserto, e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles perguntaram: Vamos gastar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Jesus disse: Quantos pães tendes? Ide ver. Depois de verificarem, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então ele mandou que todos se sentassem em grupos sobre a relva verde. E acomodaram-se em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e os ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. E repartiu também os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram saciados, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram eram cerca de 5.000 homens. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor Jesus. Hoje, a palavra de Deus nos leva diretamente ao âmago da nossa fé, o amor. Mas não qualquer amor. Não o amor romântico ou sentimental a que estamos acostumados. São João nos fala do amor que vem de Deus, o amor que é Deus. E nos diz com absoluta clareza que, se não amamos,
não conhecemos a Deus, porque Deus é amor. Isso deveria nos desafiar, porque muitas vezes podemos ter muitas práticas religiosas, orações, devoções, mas se não há amor, se não amamos o nosso próximo, se não perdoamos, se não somos misericordiosos, então a nossa fé é vazia. Quem ama, nasceu de Deus. É simples assim, e também exigente assim. São João não nos apresenta um amor humano que tenta alcançar Deus. Não, ele nos mostra um Deus que, sendo amor, tomou a iniciativa. Ele nos amou primeiro e demonstrou isso enviando seu Filho unigênito ao mundo para nos salvar, e não apenas para nos ensinar uma lição, mas para oferecer a sua vida pelos nossos pecados. É isso que celebramos em cada Eucaristia, o amor de um Deus que se entrega por nós, não porque o mereçamos, mas porque essa é a sua essência, porque ele não conhece outra forma de amar. O Evangelho de Marcos completa essa mensagem com uma cena que parece simples, mas é profundamente reveladora: a multiplicação dos pães. Jesus vê a multidão e se compadece dela. Ele percebe que são como ovelhas sem pastor, desorientadas, famintas, buscando sentido na vida. E antes de lhes dar o pão, ele lhes dá o mais importante, a sua palavra. Ele começou a ensinar-lhes muitas coisas, porque o pão alimenta o corpo, mas a palavra de Deus alimenta a alma. Mas então vem a ação concreta. Ele não os manda embora, não lhes diz para se virarem sozinhos. Ele diz aos seus discípulos: deem-lhes vocês mesmos algo para comer. E essa frase é um chamado que também ressoa em nós hoje, porque muitas vezes queremos que outros tomem a iniciativa, que outros cuidem dos necessitados, que alguém faça algo por nós. Mas Jesus olha para nós e diz: façam vocês mesmos, não desviem o olhar. E embora os discípulos tivessem apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus os toma, os abençoa, os parte e os multiplica. E esta é a coisa maravilhosa: o Senhor não precisa que tenhamos muito, Ele só precisa que coloquemos o pouco que temos em suas mãos. Porque quando confiamos, quando damos o nosso pouco com fé, Ele se encarrega de fazer com que seja suficiente, e ainda mais do que é suficiente. 12 cestos cheios de sobras, 12, um para cada discípulo, como se dissesse a eles: não só há o suficiente, como também há mais do que é suficiente quando é Deus quem distribui. Este é o amor de Deus, abundante, generoso, transbordante. Assim deve ser também o nosso amor. Peçamos hoje ao Senhor que nos ensine a amar verdadeiramente, não com belas palavras, mas com ações concretas, com dedicação, com paciência, com misericórdia. Que possamos enxergar aqueles que têm fome, de pão, de sentido, de consolo, e não deixá-los partir de mãos vazias. E que jamais nos esqueçamos de que Deus nos amou primeiro, que Ele enviou seu Filho por nós, que Ele continua a se doar em cada Eucaristia, e que Ele continua a nos chamar para sermos um reflexo desse amor no mundo.